Fala galerinha, bom dia, professor Rômulo na área, tá? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Pessoal do sétimo ano hoje, nossa aula de hoje, tá? Ela vai falar sobre as características naturais do Brasil, clima e vegetação. Aqui a gente vai aprender um pouquinho, né, sobre as características do Brasil, clima, vegetação, né, e as características principais que a gente trabalha na geografia. Vou precisar de vocês, que vocês tenham o livro de vocês na mão, tá? Livro de vocês. Quem não tem livro, pega o caderno, pega uma caneta, um lápis e anota, né, tudo que a gente vai falar aqui hoje nessa aula. Tá ok, pessoal? Bora partir para a nossa aula. Bem aqui, pessoal, tá? A gente vai começar com as características básicas da geografia aí. Né? O que a gente vai entender um pouquinho de climatologia, né, fitogeografia, e vamos ver que cada coisa fala dessa daí. A climatologia é a parte da geografia que estuda a distribuição e a dinâmica dos climas na superfície terrestre. A fitogeografia, ou simplesmente vegetação, é a parte da geografia que estuda a distribuição dos diferentes tipos de coberturas vegetais naturais do planeta e suas implicações. Um conceito legalmente trabalhado na geografia, a vegetação natural de um lugar é o reflexo do clima deste. Portanto, na apresentação que segue, os conteúdos de clima e vegetação serão tratados como se fosse apenas um único assunto. Né? Então, vegetação, clima, a gente vai trabalhar como se fosse a mesma coisa. Bem aqui eu coloco 4 imagens para vocês, diante do quadro. Tá? A primeira da esquerda de vocês, eu coloco que as regiões de climas quentes, úmidos, aparecem as florestas tropicais e equatoriais. Tá? Logo do lado direito de vocês, nos climas polares, aparece a vegetação de tundra. Tá? Logo nas características aqui abaixo, eu tenho nos climas frios e úmidos aparecem florestas frias conhecidas como taigas pra gente. Logo embaixo eu tenho uma característica simples, tá? Se o clima é quente e seco, surgem as estepes e as vegetações desérticas que a gente chama. Tudo ok, pessoal? Passando aí o slide pra gente. Bem aqui eu coloquei os principais tipos de climas que existem no mundo. Tá? Se vocês observarem a parte em vermelho que a gente tem nesse mapa mundi aí, a característica dele, logo em seguida eu tenho características de climas equatoriais, tá? Em vermelho, pessoal. Tá? Logo em seguida, né, vai se clareando, vai ficando amarelo, roxo, verde. Em amarelo eu tenho clima árido, tá? Em verde escuro eu tenho clima continental. E as outras diversificação, tropical, subtropical, né? Continental árido, e vai colocando aí outros tipos de climáticos. Isso aí de modo geral pra gente no mundo. Só que a gente não quer o mundo, a gente quer o Brasil. Tá ok, sétimo ano? Bora lá. Bem aqui eu coloquei um climograma que a gente sempre trabalha, né, como uma parte da geografia pra gente. O que é um climograma? Gráfico climático, tá? Que mostra as variações de temperatura, pluviosidade de um lugar ao longo do ano. Pluviosidades, tá, pessoal? Pluviosidades são chuvas. Não esquece disso, sétimo ano. Pluviosidades são chuvas. Essa linha, né, onde ele está indicando a seta aqui abaixo, né, uma linha, vamos dizer, ondulada, é uma linha de temperatura. No livro de vocês que é colorido, essa linha vem em vermelho. Tá? As colunas, tá, desse climograma são colunas de chuva. E aqui embaixo, tá, onde ele mostra muita seta, são os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. Tá? Mililitros de chuva que choveu nesse período e as temperaturas em graus. Tá ok, pessoal? Pra gente não esquecer. Tá. Olha pra cá. Aqui são os tipos de vegetações que a gente vai ver diferentes. Aqui a gente vê o tipo de clima, vegetação. Tundra, a parte mais clara do mapa. Em verde mais escuro eu tenho as florestas equatoriais. Em amarelo o deserto. E assim parecido com a parte climática, pessoal. Tá? Climas e vegetações do Brasil. Tá? Alguns fatores. Fatores como posição geográfica, quase totalidade em áreas tropicais. A presença de extenso litoral de maritimidade faz com que os climas brasileiros se apresentem em geral com elevadas temperaturas, grande quantidade de chuva, os tipos de vegetações naturais predominantes são
as florestas e as savanas e cerrado. Se vocês observarem o mapa da esquerda de vocês, eu tenho ali os climas pra gente ali. Equatorial, tropical, em amarelo semiárido, em azul, tá? Que vai aparecer ali o subtropical. Logo depois vai aparecer o restante. Do lado direito de vocês, ele vai mostrar os tipos de vegetações, tá? Vegetação pra gente de cerrado, de caatinga, tá? Vegetação amazônica. Então ele vai mostrando a diversificação de clima e vegetação e suas áreas de origem. Bem aqui ele coloca as massas de ar. As massas de ar elas influenciam no clima e vegetação do nosso país, tá? Massa equatorial continental, ele mostra à esquerda, massa tropical continental, massa polar atlântica, massa equatorial atlântica e massa tropical atlântica também. Ele mostra os diversificados. Lembra que esse conteúdo a gente tem todo um livro didático, a gente trabalha ele em sala de aula, né, com características próprias. Bem aqui ele coloca o clima equatorial de floresta equatorial da Amazônia. Clima de toda a região norte do país, tá? Do Mato Grosso, do oeste do Maranhão, apresenta temperaturas médias elevadas de 25 graus e 30 graus. E chuvas abundantes e bem distribuídas o ano todo. Acima de 2.500 mililitros anuais. Está sob influência, né, ali da característica bem aqui, ó, tá? Do ME, da massa equatorial atlântica, tá? E apresenta amplitude térmicas mínimas em torno de 5 graus no inverno. Essa região pode sofrer influência, né, da MPA voltando para cá para cima. A MPA pra gente vai ser a massa polar atlântica, tá? E logo em seguida, né, tendo a influência da MPA que atinge a Amazônia Ocidental, ocasiona um fenômeno denominado friagem, que dá queda brusca de temperatura em poucas horas. Apresenta uma floresta heterogênea, densa, latifoliada. A floresta amazônica, floresta perennifólia, hidrofólia, né, é a maior floresta equatorial do mundo e a segunda maior biodiversidade que ele aponta. Predomina os solos do tipo latossolos, poucos férteis e sujeito que ele chama de lixiviação. Bem aqui na frente, né, a gente vai saber um pouquinho mais o que é lixiviação. Antes de chegar lá, a gente vai olhar a floresta equatorial da Amazônia. Subdivide parte da floresta permanente, que é a floresta, tá, que está em pé pra gente aqui, ó, inundada pelas águas dos rios, tá? Área inundada durante as grandes cheias da região da seringueira nas práticas agrícolas. Região sempre livre de inundação, que é a parte mais alta da Amazônia, para retirada de madeiras, né, como madeiras novas como a castanha do Pará. Extração de madeira do desmatamento, queimadas para abertura de pastos na agricultura. A lixiviação, poluição das águas, né, dessa região que ele chama, e o assoreamento são os principais impactos ambientais neste ecossistema. Lixiviação. O que é lixiviação? É o processo de lavagem do solo no sentido vertical pelas águas das chuvas, que arrastam os nutrientes e os fazem penetrar no solo, no subsolo. Este processo de erosão é intensificado quando o desmatamento torna o solo mais exposto. A lixiviação retira a camada de humus, né, do horizonte zero e provoca a formação de uma crosta durante a ferrugem, né? Ali ele diz que a partir da concentração de hidróxido de ferro e alumínio no solo são frequentemente, né, vistos. Tá? Então, praticamente a lixiviação nada mais é para a gente do que uma lavagem desse solo. A cobertura vegetal foi toda retirada daqui e a chuva bate direto nesse solo. Tá? E como ele não é um solo, vamos dizer, tão rico, todos os nutrientes saem com essa lavagem da chuva, com a lixiviação. Tá? Clima tropical úmido. Estende-se pela faixa litorânea do Rio Grande do Norte até São Paulo, também é conhecido como tropical litorâneo, sofre ação direta, né, das chuvas o ano todo. A temperatura varia de 18 a 26 graus e a amplitude térmica é a maior média que avança em direção ao sul do Nordeste. A maior concentração das chuvas ocorre no inverno, no Sudeste, no verão. O índice pluviométrico médio é de 1.500 a 2.000 mililitros de chuva anuais.
A Mata Atlântica, floresta, né, pra gente ali, é a vegetação característica, é o bioma brasileiro de maior biodiversidade e também o mais devastado. Os especialistas calculam que apenas hoje existe em torno de 7% e 5% da mata original da Mata Atlântica. A urbanização, a agropecuária, o processo de desmatamento desde o período colonial vem causando, vamos dizer assim, a perda gradativa dessa vegetação de Mata Atlântica hoje no território brasileiro. Tropical. Savanas. Abrange grande parte da região central do país, que é o centro-oeste, parte do sudeste e do nordeste, apresenta temperaturas de 18 a 28 graus, a amplitude térmica é de 5 a 10 graus, duas estações pluviométricas definidas, que eles chamam ali, estação chuvosa, e uma de verão. A savana brasileira, para a gente, é o cerrado, que vai estar concentrado lá na região centro-oeste do Brasil. A vegetação com árvores e arbusto retorcido, no extrato superior para a gente. Atualmente o ecossistema mais ameaçado de destruição com a introdução de práticas monoculturas comercial que existem nessa região, principalmente a soja que se planta e a criação extensiva de gado de corte nessa região do centro-oeste brasileiro. Tropical semiárido, pessoal do sétimo ano. Clima do sertão nordestino, área também conhecida como polígono das secas, sofre pouca influência das massas úmidas que, bloqueadas pelo Planalto da Borborema, não alcançam o interior da região. Tá? Só para a gente ter uma ideia, as chuvas ali elas estão em torno de 400 a 750 mililitros de água durante o ano. Durante o verão, as massas de ar podem provocar chuvas no litoral e no interior da região. A caatinga, que é uma vegetação típica dessa região, aparece plantas xerófilas que armazenam água em seu interior. Podem conter espinhos, apresentam caráter decíduo, e uma característica da vegetação formada por 3 estratos, arbóreo que ele chama, ou arbóreo, arbustivo, herbáceo. Na verdade, ali uma característica dessa vegetação é o cactus, que a gente conhece, um tipo de espécie de planta que acumula água dentro. A caatinga é o processo de diversificação por uso inadequado do solo. O solo seco também dessa região prejudica também qualquer tipo de plantação nessa região. Tropical de altitude, Mata Atlântica, como é conhecida ali. Ocorre principalmente nas regiões de serranas do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. A média de temperatura é de 15 a 21 graus. Chuvas só no verão são intensas e no inverno sofre influência da massa de ar frias vinda do sul. O desmatamento e intensa urbanização e as fortes chuvas de verão nessas áreas serranas têm trazido desequilíbrio também das encostas, desmoramento das tragédias que são frequentes, os morros que desabam devido à urbanização ilegal que existe nessas regiões. Subtropical e florestas de campos, que ele chama de clima semelhante a temperado, oceânico, porém com temperaturas médias um pouco mais elevadas. Localiza no sul do Trópico de Capricórnio, no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Apresenta 4 estações bem definidas, que a gente sabe quais são. Galerinha, bora pensar lá. Verão, inverno, outono e primavera. Tá? Aparece 2 tipos de vegetação. Campos, que ele chama de vegetação tipo pradarias, predomínio de vegetação herbácea, com árvores endêmidas. No Brasil é conhecido como campanha do gaúcha, pra gente ali. No Rio Grande do Sul, a prática inadequada geram arenização. Então vai perdendo ali a capacidade, vamos dizer, de agricultura, de pecuária nessa região ao longo dos anos. Tá? O desmatamento para práticas agrícolas, agrárias e a extração de madeira são os principais impactos ambientais dessa região. Bem aqui, pessoal, chegamos às características climáticas do Brasil. Agora é com vocês, meus queridos alunos, tá, do 7º ano. Peguem o livro de vocês, tá? Vocês vão lá na página 54, vocês vão na página 58 e 59, questão A, B, C e D. Vocês vão na página 63 e 64. É com vocês, galera. Deixa eu dar um recado para vocês. Aqueles que tiverem qualquer tipo de dúvida, sobre a aula, quiser comentar, dá uma comentada, coloca o nome de vocês, o sobrenome, curte o canal do tio Rômulo, tá? Deixa o comentário de vocês.
Vou mandar o exercício para vocês, outros exercícios, direto pelo aplicativo. Tá ok, pessoal? Faça o exercício do livro, tá? E tenham um bom dia. Bom dia, tá, meninos? Bom dia, meninas. Um abraço para vocês. Tchau.